Sua família, seu bem mais precioso, o lugar onde o amor deveria florescer, onde a fé deveria ser transmitida, onde a paz deveria reinar. Mas quantas vezes, mesmo em lares aparentemente estruturados, algo parece minar essa harmonia? Pequenas discórdias que se tornam grandes brigas, um distanciamento sutil entre os cônjuges, filhos que se rebelam, uma atmosfera de tensão, tristeza ou frieza espiritual. Cuidado! Pode haver uma tentação sutil agindo, uma armadilha astuta do inimigo para destruir o que Deus uniu. São Padre Pio de Pietrelcina, o guerreiro espiritual que enfrentou o demônio face a face, nos alerta e nos ensina a combater essa ameaça insidiosa que visa desagregar a célula máter da sociedade e da Igreja, a família. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema vital e urgente: a proteção da família contra as ciladas do maligno. E faremos isso sob a luz dos ensinamentos e do exemplo de São Padre Pio. Ele sabia que o demônio odeia a família, porque ela é a imagem da Trindade, é o primeiro seminário, o lugar onde se aprende a amar e a servir a Deus. Por isso, as tentações contra a família são constantes e muitas vezes incrivelmente sutis, disfarçadas de normalidade, de problemas comuns, mas que, se não combatidas, podem levar à ruína espiritual e afetiva do lar. A Igreja Católica sempre defendeu a sacralidade da família. O Papa São João Paulo II a chamava de santuário da vida e igreja doméstica. Mas esse santuário está sob ataque. E Padre Pio, com sua visão sobrenatural, certamente veria as raízes espirituais de muitas crises familiares que hoje testemunhamos. Não estamos falando apenas de problemas econômicos ou de falta de diálogo, que são importantes, mas de tentações espirituais que minam os alicerces da família. Qual seria essa tentação sutil que Padre Pio nos ajudaria a combater hoje e que está destruindo tantas famílias? Eu diria que uma das mais perigosas e difundidas é a perda do sentido do sagrado e da centralidade de Deus no lar. Parece algo abstrato? Deixe-me explicar. Quando uma família começa a viver como se Deus não existisse, ou como se ele fosse apenas uma ideia distante, um acessório para momentos de crise, ela abre as portas para inúmeras outras tentações. O demônio não precisa muitas vezes de ataques espetaculares. Ele age na normalidade de uma vida sem Deus. Como essa perda do sagrado se manifesta e destrói a família sutilmente? A negligência da oração em família e da vida sacramental. Quantas famílias rezam juntas hoje? O terço em família, a leitura da Bíblia, as orações antes das refeições, a bênção dos filhos, práticas que eram o alicerce espiritual dos lares católicos, hoje são raras. Padre Pio era um homem de oração incessante. Ele diria que uma família que não reza unida se desune facilmente. A missa dominical, para muitos, tornou-se opcional, trocada por lazer, descanso ou outros compromissos. A confissão regular dos membros da família? Esquecida. Sem a graça dos sacramentos e a força da oração, a família fica espiritualmente desnutrida, vulnerável aos ataques do inimigo, que semeia discórdia, egoísmo, frieza. A ausência de Deus no cotidiano do lar cria um vazio que o mundo e o demônio se apressam em preencher com seus ídolos. Materialismo, individualismo, hedonismo, a infiltração da mentalidade mundana e do relativismo moral. Sutilmente, os valores do mundo entram em casa pela televisão, pela internet, pelas amizades. O que antes era considerado pecado ou moralmente errado passa a ser tolerado, justificado ou até incentivado dentro de casa. Todo mundo faz. Não tem nada demais. É preciso ser moderno. O divórcio é banalizado. A infidelidade é relativizada. A educação dos filhos se torna permissiva, sem limites claros baseados na lei de Deus. Padre Pio, com sua intransigência com o pecado, veria nisso uma catástrofe. Ele alertaria que essa modernidade é, muitas vezes, um eufemismo para a apostasia, para o abandono da verdade do Evangelho.
Quando a família perde a referência da lei de Deus, cada um se torna sua própria lei. E o caos moral se instala, gerando conflitos, desrespeito e a destruição dos laços. O egoísmo disfarçado de autorrealização ou direitos individuais. Uma tentação sutil é colocar o eu acima do nós da família. O marido ou a esposa que busca sua felicidade individual, mesmo que isso signifique negligenciar o cônjuge ou os filhos. Os filhos que exigem seus direitos sem considerar seus deveres. Uma busca desenfreada por carreiras, hobbies, prazeres pessoais, que roubam o tempo e a energia que deveriam ser dedicados à convivência familiar, ao diálogo, ao serviço mútuo. Padre Pio, que viveu uma vida de total doação, nos lembraria que o amor verdadeiro é sacrifício, é doação de si, é colocar o bem do outro antes do próprio. O demônio promove o egoísmo, porque sabe que ele é o câncer que corrói o amor e a unidade familiar. A falta de perdão e a presença de rancores no coração. Pequenas ofensas, palavras duras, mal-entendidos não resolvidos. Se não houver a prática constante do perdão dentro da família, essas feridas se acumulam, geram ressentimento, amargura e criam muros entre os seus membros. O demônio se aproveita dessas brechas para semear discórdia e ódio. Padre Pio, no confessionário, era um mestre em levar as almas ao perdão, tanto a pedir quanto a conceder. Ele sabia que um coração que não perdoa é um coração doente, incapaz de amar. A família deve ser a escola do perdão por excelência. A priorização do material sobre o espiritual. A busca por mais dinheiro, mais conforto, mais bens materiais pode se tornar uma obsessão que sufoca a vida espiritual da família. Trabalha-se demais, mas não se tem tempo para Deus, para o cônjuge, para os filhos. As conversas giram em torno de finanças, de aquisições, mas raramente sobre as coisas de Deus. Padre Pio, que viveu a pobreza evangélica, nos alertaria contra o perigo da ganância e do materialismo. Ele nos lembraria que, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E podemos acrescentar, de que vale dar tudo materialmente aos filhos, se lhes negamos o tesouro da fé? Como então combater essa tentação sutil da perda do sagrado e da centralidade de Deus no lar, seguindo os conselhos de Padre Pio? Restaurar a oração em família. Voltem a rezar o terço juntos, nem que seja um mistério por dia. Façam orações espontâneas, leiam um trecho do Evangelho, peçam a bênção uns aos outros, consagrem sua família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Voltar aos sacramentos como família. A missa dominical não é negociável. É um encontro vital com Cristo. Incentivem a confissão regular de todos os membros da família. Formação católica sólida. Não se contentem com o pouco. Estudem a doutrina da Igreja, a vida dos santos. Pais, vocês são os primeiros catequistas dos seus filhos. Protejam-nos dos erros do mundo. Praticar o perdão e a caridade em casa. Sejam pacientes uns com os outros. Peçam perdão rapidamente. Sirvam-se mutuamente com alegria. Transformem o lar em um cenáculo de amor. Desapego das coisas materiais e busca pelos bens eternos. Coloquem Deus em primeiro lugar, não o dinheiro ou os prazeres. Ensinem aos filhos o valor da simplicidade e da generosidade. Padre Pio nos diria que a batalha pela família é uma batalha espiritual. Exige vigilância, oração, sacrifício e uma decisão firme de colocar Deus no centro do lar. Não é fácil, especialmente no mundo de hoje. Mas com a graça de Deus e a intercessão de santos como Padre Pio e da Sagrada Família de Nazaré, é possível construir famílias santas, fortes, que sejam luzes em meio às trevas. Não se enganem, o inimigo quer destruir sua família. Ele age sutilmente, minando a fé, o amor, a unidade. Estejam alertas. Combatam o bom combate. O futuro da Igreja e da sociedade depende da saúde espiritual das nossas famílias. Se esta mensagem de São Padre Pio sobre a proteção da família tocou seu coração e te deu armas para lutar, inscreva-se no canal. Deixe o seu like para que este alerta vital chegue a mais lares. E comente abaixo.
Qual tentação sutil você percebe que mais ameaça sua família hoje? Ou qual passo você vai dar para fortalecer a espiritualidade do seu lar? Compartilhe este vídeo com outras famílias que precisam desta orientação. Que São Padre Pio, protetor das famílias, e a Sagrada Família de Nazaré intercedam por todos os lares, protegendo-os das ciladas do inimigo e conduzindo-os no caminho da santidade. Fiquem com Deus.